A janela de transferências de janeiro teve de tudo: contratações caras, transferências gratuitas e empréstimos, parecendo até o Velho Oeste. Se você hesitasse em uma transferência, poderia perder a oportunidade. Isso ocorreu várias vezes nessa janela, e vamos comentar alguns casos. Veja 10 transferências sequestradas na janela de janeiro, começando com Ademola Lookman. Nos últimos dias da janela, o atacante nigeriano foi muito disputado pelo Fenerbahçe. As negociações avançaram rápido e o clube turco fechou acordo de 40 milhões de euros com a Atalanta. Quando parecia que o ponto iria para a Turquia, o Atlético de Madrid interveio com ligações importantes e entrou no negócio. O time espanhol ofereceu à Atalanta o mesmo valor do Fenerbahçe, mas não conseguiu igualar o salário anual de 8,5 milhões de euros proposto pelo Fener. Mas apesar disso, Lookman escolheu ir para a Espanha em vez da Turquia. E assim o Atlético de Madrid deu o bote no negócio no último minuto. Agora, há outro bote que envolve o Atlético de Madrid neste vídeo. Você sabe de qual estamos falando aqui? Conte nos comentários e veja se acerta em breve. Se ainda não é inscrito, inscreva-se agora para não perder nosso conteúdo. Agora, voltando ao vídeo. O negócio do Douglas Luiz também foi interrompido neste janeiro. Como você sabe, o meio-campista brasileiro completou uma transferência para o Aston Villa neste mês de janeiro, retornando ao clube 1 ano e meio depois de tê-lo deixado. Embora seja uma história interessante, o Aston Villa não era a primeira opção. Douglas Luiz estava no Nottingham Forest no início da janela, emprestado pela Juventus no último verão. Quando ficou claro que o empréstimo seria cancelado em janeiro, o Chelsea foi o primeiro a mostrar interesse. Eles o viam como um jogador que seria ótimo para dar profundidade ao elenco, especialmente depois de terem perdido boa nota para o Leeds na janela. O clube londrino tentou contratá-lo por empréstimo, mas o Aston Villa entrou na disputa, ofereceu dinheiro à Juventus e incluiu opção de compra no acordo. Somando ao fato de que o Villa foi à casa de Luiz há apenas alguns anos, isso foi suficiente para convencer tanto o jogador quanto o clube. O Villa atravessou o Chelsea e conseguiu o empréstimo do jogador da Juventus para os Villans. Falando em Juventus, vamos agora falar sobre outro clube italiano, o RC Milan. Eles conseguiram atravessar a contratação de Alfadil Cissete do PSV. O meio-campista italiano quase se transferiu para os gigantes da Eredivisie em janeiro. O clube holandês já tinha acordo com o Hellas Verona, mas o corrente alternado Milan apareceu no último minuto e fechou o negócio. Oferecerem a ele a chance de ficar em seu país natal foi decisivo para convencer o jovem. Atualmente ele está emprestado ao Catanzaro na segunda divisão italiana, onde ficará até o fim da temporada, podendo se transferir no verão. Agora vamos voltar ao Reino Unido, onde o Sunderland estava planejando um ataque surpresa contra o também clube britânico Celtic. Os gigantes escoceses tinham acordo verbal para contratar Jocelyn Tabby do Maccabi Netanya, mas de repente o Sunderland entrou e fechou o negócio. Tabby é um ponta marfinense que se mudou para Israel para jogar em 2023, juntando-se ao Beitar Tobruk. Em 2024, ele se transferiu para o Maccabi Netanya e no mesmo ano foi emprestado ao Rapal Petah Tikvah, onde ficou até janeiro deste ano, quando aconteceu a novela da transferência. Inicialmente ele pensou que iria para o Celtic, mas aos 20 anos acabou indo para a Premier League após o Sunderland contratá-lo em definitivo por 3,5 milhões de libras. Lembre-se, mencionamos outro hijack com o Atlético de Madrid, desta vez envolvendo Conor Gallagher, que inicialmente foi associado ao Aston Villa. Eles quase fecharam o negócio com uma proposta de empréstimo na mesa. O ex-jogador do Chelsea estava animado para voltar à Premier League após 1 ano e meio em Madrid. Atlético de Madrid e Aston Villa fecharam um acordo de empréstimo com opção de compra, que pode se tornar obrigatória. Porém, tudo mudou quando Rodrigo Bentancur se lesionou e o Tottenham precisou buscar outro meio-campista no mercado. Como Gallagher, experiente na Premier League, já buscava voltar à liga em janeiro, eles fizeram uma ligação para se informar e logo convenceram o Atlético de Madrid. Assim como Gallagher, sua família ficou empolgada com a chance de voltar a Londres, onde ele viveu quase toda a vida. Sobre o Atlético, o Tottenham fez uma oferta de 40 milhões de euros em janeiro, não um empréstimo. Apesar dos acordos entre Aston Villa e Atlético, o Tottenham atravessou o negócio e contratou o jogador. E claro, não podemos esquecer um dos maiores hijacks da janela, o de Marc Guéhi. A ida do zagueiro ao Liverpool estava quase fechada no verão, mas o Crystal Palace bloqueou no último dia da janela. Como o contrato dele com o clube londrino estava prestes a expirar neste verão e Guéhi já havia declarado que não assinaria um novo acordo, parecia apenas uma questão de tempo até que ele realmente se mudasse para Merseyside. Mas quando o Manchester City viu tanto Rúben Dias quanto Joshua Gavardio sofrerem lesões nos primeiros dias do ano, tudo mudou. Primeiro chamaram Max Allen de volta, mas não bastou, então buscaram Guéhi no Liverpool, e o internacional inglês aceitou.
Pode ter sido a postura mais determinada do City ou o salário oferecido, que o Liverpool provavelmente não igualaria. Mas os mancunianos conseguiram tirá-lo das mãos dos rivais, e bem rápido também. O City também tirou Antoine Semenyo do Manchester United neste janeiro. Em determinado momento, os Diabos Vermelhos estavam liderando a corrida para contratar o ganês nascido em Londres. Eles fizeram uma consulta no último verão e estavam insistindo no inverno. Essa foi interessante porque Chelsea, Liverpool e Spurs disputaram, mas quando o Man City entrou, tudo se resolveu rapidamente. O atacante habilidoso rapidamente escolheu o City em vez do Man United e das demais opções, e o resto é história. Sobre o City, após contratar Semenyo, Oscar Bob foi colocado à venda, e o Dortmund mostrou interesse primeiro. O clube alemão iniciou conversas com o City para contratar o jogador, mas foi lento nas negociações. Enquanto isso, Pullen agiu rápido e contratou o ponta por 27 milhões de euros, tirando-o do City. O Liverpool também se divertiu e deu um chapéu no Chelsea em janeiro, já que os Blues estavam muito interessados em Jeremy Jacquet. Eles fecharam um acordo com o Rennes pelo zagueiro de 20 anos com o contrato pronto e o jogador animado com a transferência, nesse momento. Achávamos que era só questão de tempo até o francês ir para o Chelsea, inclusive fizemos um vídeo sobre ele e o motivo da contratação pelo clube. Estávamos confiantes de que o negócio estava fechado, mas o Liverpool entrou na disputa e levou no último dia da janela. Acordo fechado por 60 milhões de euros, podendo chegar a 70 milhões com adicionais. Apesar de fechar o negócio, Jacquet ficará na França até o verão. O Barcelona acabou tirando Juan Cancelo da Inter de Milão após o lateral português expressar a vontade de voltar à Europa na janela de janeiro. A Inter de Milão foi a que mais demonstrou interesse, confirmado publicamente pelo presidente do clube. Os italianos procuraram Al Hilal e estavam ansiosos para fechar o negócio após a lesão de Denzel Dumfries. Eles estavam até dispostos a oferecer Devre ou a Sérvia ao clube saudita para facilitar o acordo. O Al Hilal pode até ter sido convencido, mas Cancelo não foi. O coração dele estava no Barcelona, e no momento em que os gigantes catalães entraram na jogada, ele tomou sua decisão muito rapidamente, e o empréstimo foi concluído rapidamente. No geral, foi realmente muito interessante ver como os clubes fizeram negócios nesta janela. Desde que os documentos oficiais não tivessem sido assinados, todo mundo era alvo. Alguns usaram status para tentar conseguir os jogadores que queriam, outros usaram dinheiro, e houve quem usou a nostalgia. No final, o como não importa, só faça acontecer. Qual foi seu sequestro favorito de janeiro? Teve outra negociação sequestrada que não citamos? Comente aqui. Se gostou do vídeo, curta e inscreva-se no canal. E ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo novo. Te vejo no próximo vídeo. Valeu!